Olá, minha gente. Muito bom dia para vocês, mais uma vez, agora aqui no Zoom, né? Na nossa sala. Já já a gente começa, vamos dar uns minutinhos para o pessoal chegar. Por que eu vou falar aqui sobre o Ciência do Bom Viver? Meus amigos, esse livro, ele é o livro básico para quem é um líder adventista de saúde, né? Seria, assim, o mínimo necessário de conhecimento para que a gente possa desempenhar bem a função de líder do Ministério da Saúde na igreja, tá? Então, nós temos muitos outros. Temos ali além do Ciência do Bom Viver, temos o Conselho sobre Regime Alimentar, Conselho sobre Saúde, né? Medicina e Salvação. Nós temos ali uma série de livros importantíssimos, né, inspirados por Deus, que certamente vão poder ajudar você a desenvolver aí o seu ministério e fazer um trabalho espetacular para a honra e para a glória de Deus. Mas o Ciência do Bom Viver é o básico, é o manual, por assim dizer, né, do Ministério da Saúde. Então, esse é muito importante que você leia, que você compreenda. Se você não tem facilidade para ler, se você tem mais dificuldade, tem gente que não tem o costume, não tem o hábito, acaba tendo sono quando está lendo e tal. Bom, eu te aconselho a ouvir então, especialmente quando você está em viagem ou está no trânsito, né? Pegue o livro em áudio e ouça essas mensagens, vá prestando atenção no que ela diz e você vai perceber que é extraordinário e vai dar muito material para que você possa trabalhar na sua igreja, tá ok? Então é por isso que a gente está avaliando aqui, está comentando alguns trechos desse livro. Ontem nós comentamos o capítulo 10. Ele é muito importante, porque ele vai falar da maneira como nós temos que lidar com as pessoas. Vai falar a respeito da misericórdia que a gente tem que ter, né, para com as pessoas. O trato, né, o tato que a gente deve ter. Então, temos que ter bastante cuidado na maneira de falar com as pessoas para ajudá-las efetivamente. Agora, hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 25. Esse capítulo 25 é extremos no regime alimentar. É importante que a gente esteja atento, sabe, a essa matéria aqui, a essas citações, porque elas vão trazer coisas muito especiais para você, tá bem? Então, vamos já dar início, vamos buscar a Deus em oração nesse momento e vamos dar início aqui à nossa aula. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez, pedimos que Teu Espírito esteja conosco, nos ajudando, Pai, a buscar aqui, nos livros do Espírito de Profecia, a orientação que o Senhor tem para o nosso tempo, para esse momento da história. Queremos, Senhor, conhecer um pouco dessa verdade presente, e da utilidade dela para a aplicação, Senhor Deus, a fim de alcançar almas para o Teu reino. Fica conosco, pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Em 3 João você tem ali, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito bem. Então, o desejo de Deus é que a gente tenha saúde. O desejo de Deus é que a gente tenha vitalidade, que a gente tenha uma clareza de raciocínio e condições de poder prestar o melhor serviço a Ele. Para isso, existem 8 remédios naturais que vão proporcionar certamente uma qualidade de vida muito melhor para a gente e você certamente já ouviu falar disso. Agora, eu quero compartilhar com vocês, puxar essa mesa um pouquinho para cá, tá? E eu quero compartilhar com vocês essas mensagens aqui do capítulo 25, onde ela fala a respeito dos extremos no regime. Bom, aqui ela aborda o seguinte: outra classe, em seu desejo de dar bom exemplo, vai para o extremo oposto. Alguns não podem obter alimentos mais desejáveis, e em lugar de usar aqueles que melhor lhes supriria a falta, adotam um regime pobre. Sua alimentação não fornece os elementos necessários a formar um bom sangue. A saúde sofre, é prejudicada a utilidade, e seu exemplo testifica mais contra a reforma dietética do que a seu favor. Outra classe, ela diz,
é a classe de reformadores, né? Alguns têm recursos para poder fazer uma mudança de regime alimentar e fazer em boas condições. Mas outra classe, ela diz, seu desejo de dar bom exemplo acaba seguindo o extremo oposto. Acabam não tendo condições financeiras para manter essa mudança e acabam tendo falta de alimento necessário para a manutenção correta do organismo. E aí o que vai acontecer é prejuízo, né, na saúde em vez de benefício, e isso contribui contra a mensagem de saúde. Uma outra aqui, outros pensam que uma vez que a saúde requer um regime simples, a atenção precisa ser dispensada à seleção ou ao preparo do alimento. Alguns se restringem a uma alimentação bem escassa, não tendo a variedade suficiente para suprir as necessidades do organismo e, em consequência disso, sofrem. É uma verdade. A gente, infelizmente, no decorrer dos anos, como pastor, tem acompanhado histórias de pessoas que eram defensoras da mensagem de saúde, só que de forma equivocada. Muitas pessoas leem o conselho sobre regime alimentar e utilizam passagens isoladas, fora do contexto, e acabam prejudicando a própria saúde e a saúde de outros também, que vão tê-los como referência. E isso vai acabar sendo um prejuízo para a saúde e não a bênção que Deus propõe que deva ser. Os que não têm, senão parcial compreensão dos princípios da reforma, são muitas vezes os mais rígidos, não somente em viver segundo suas próprias ideias, como em insistir nas mesmas para com a família e os vizinhos. Amigos, aqui é uma advertência importante. A gente tem que prestar bem atenção nessas palavras aqui. Como eu falei, tem gente bem intencionada, mas na forma de agir, acaba prejudicando outras pessoas, né? A gente faz uma forma de acordo com o que o Espírito Santo vai colocando no coração da gente, através da palavra, através das orientações do Espírito de profecia, e a gente tem que ser bastante cuidadoso, criterioso, para não prejudicar a própria saúde, mas muito mais criterioso e muito mais cuidadoso para não prejudicar a saúde de outros. A gente tem o direito de fazer escolhas que nos prejudiquem, mas não temos o direito de fazer escolhas que prejudiquem a outros. Temos que ser cuidadosos, temos que orar e temos que insistir com o Espírito de Deus, que nos mostre claramente o caminho a seguir. Temos que buscar instrução com nutricionistas, com pessoas que são orientadas por Deus, para mostrar para a gente que tipo de dieta vai trazer realmente o maior benefício para a nossa vida e como é que a gente pode abençoar a vida de outros também, né? Então, traga para a sua igreja pessoas que sejam profissionais qualificados, pessoas que tenham, sabe, um trabalho já consagrado, considerado, conhecido, né? Pessoas de boa reputação, pessoas que possam dar instrução verdadeiramente para o bem das pessoas, entende? Nós temos aí pessoas que são bem intencionadas, eu acredito, mas são pessoas que têm assim uma visão um pouco extrema ou extremada da reforma de saúde e acabam por prejudicar suas próprias vidas e a vida de outros também. E quando você chama para falar na sua igreja, certamente vai trazer os prejuízos que isso implica, né, na vida dos outros também. Então, muito cuidado, porque é sua responsabilidade as pessoas que vêm ali para falar sobre esse assunto. Então, seja bem criterioso, seja bem cuidadoso. Que sejam pessoas com carta de recomendação da igreja, que sejam pessoas que têm ali a apreciação, né, dos líderes da igreja, que a gente possa realmente confiar no que estão dizendo, tá? O efeito dessas reformas erradas
tal como se manifesta em sua má saúde, e o esforço de incutir nos demais a todo transe os seus pontos de vista, dão muitas ideias falsas da reforma dietética, levando outras a rejeitá-la inteiramente. A gente tem bastante gente que está endurecido com relação à mensagem de saúde por não ver coerência, por não ver frutos, né, na vida dos outros. É claro que tem aqueles que são rebeldes e que vão se rebelar contra qualquer coisa, mesmo que seja boa, e a gente sabe disso. Mas a maneira como a gente aborda as coisas, a forma de forçar as pessoas a fazerem mudanças sem que elas estejam preparadas para isso, certamente vai trazer um endurecimento e uma dificuldade maior para que elas possam aplicar na vida. Os que entendem as leis de saúde e são governados por princípios fugirão dos extremos, ela diz, tanto da condescendência como da restrição. É um fato. E já falamos sobre isso, mas ela frisa várias vezes e eu quero frisar também. Eu quero aqui utilizar essas passagens para que você pense, para que você reflita a respeito. Eu não estou inventando nenhuma palavra aqui, tudo que está aqui está no capítulo 25 do livro Ciência do Bom Viver. Nenhuma palavra foi colocada aqui que seja minha. Tudo foi escrito ali de maneira a te dar clareza de pensamento para que você possa ter tranquilidade para a ação. Tá? Então, talvez não fosse preciso eu fazer isso aqui, mas eu sei que se você ler, e o tempo é exíguo, eu sei que você vai estar ali lutando com as coisas do dia a dia, e talvez até você arrume tempo para ler, mas eu tenho certeza que dificilmente você conseguiria tempo para pensar, né, de forma apropriada em cada uma dessas passagens, em cada uma dessas citações. Então, nós vamos tomar tempo aqui para isso. É o nosso primeiro curso, né, nosso primeiro treinamento de saúde aqui da Ápice. Nós vamos ter outros. A cada trimestre nós vamos estar fazendo. Vamos trazer médicos, pessoas aí gabaritadas para poder falar com a gente, mas a base tem que ser essa aqui. E eu preciso que vocês conheçam bem, para que vocês tenham condição de filtrar as informações e impedir que aquelas informações que são prejudiciais cheguem até a igreja. Tá? Então vocês vão ser o nosso escudo aqui. Vocês é que o Espírito Santo vai utilizar para poder abençoar a vida da igreja de forma correta. Tá bem? Vamos lá ver. Sua alimentação é escolhida não meramente para agradar o apetite, mas para fortalecimento do organismo. Procuram conservar todas as faculdades nas melhores condições para o mais elevado serviço a Deus e aos homens. Tá aí, ó, se tivesse que colocar aqui um resumo, né, do que deveria ser a alimentação na vida da gente, está aí. Não pode agradar o apetite? Até pode, desde que seja bom e que possa fazer bem para o nosso organismo, está tudo certo. Sua alimentação é escolhida não meramente para agradar o apetite, mas pode agradar o apetite. Por que não? Tem tanta coisa boa, gostosa, que você pode comer. Não tem problema nenhum. Não é pecado você ter gosto e apreciar a comida que você está comendo. Muito pelo contrário, faz até muito bem. Deve ser para fortalecimento do organismo, para te dar a melhor condição de vida, para te dar mais forças, né? Mais clareza de pensamento, para que você possa exercitar suas faculdades aí. Né? É isso aí. Olha aqui, ó. O apetite acha-se sob o controle da razão e da consciência. Nós somos animais, a gente não vive por instintos, não pode deixar que o estômago dirija a nossa vida. Nós temos que pensar a respeito das coisas. Se tem algo fazendo mal para a gente, é evidente que a gente tem que cortar do nosso cardápio. E coisas que são boas, a gente vai usar com inteligência, com moderação, a fim de que possa produzir o sangue necessário ali para um bom desempenho da vida. Embora não insistam de modo impertinente em seus pontos de vista para os outros. Seu exemplo é um testemunho em favor dos princípios corretos. Essas pessoas exercem vasta influência para o bem. Quer dizer, você cuida da sua vida e cuida bem.
Você pensa antes de agir. Você utiliza, né, a sua razão, a inteligência para tomar decisões a respeito daquilo que come e quando come e como come. Mas você não obriga os outros e nem insiste de tal maneira que possa causar algum constrangimento às pessoas. Você simplesmente vai utilizar o seu exemplo para que as pessoas possam ser despertadas e possam tomar suas decisões também. Mas tem que ser feito de acordo com aquilo que é a atenção deles ali e o bem deles, né? Tem que pensar no bem deles. Ninguém devia criticar aos outros porque não estejam em todas as coisas agindo em harmonia com o seu próprio ponto de vista. É impossível estabelecer uma regra fixa para regular os hábitos de cada um. E esse aqui é uma frase muito importante. Impossível estabelecer uma regra fixa para regular os hábitos de cada um. Ninguém se deve considerar critério para os outros. Nem todos podem comer as mesmas coisas. Precisamos levar isso em consideração sempre. Isso aqui é mensagem inspirada. Nem todos podem comer as mesmas coisas. Não podemos, sabe, colocar uma régua ali e dizer, ó, todo mundo tem que andar nela. Não é assim que funciona, né? Precisamos ser cuidadosos com as informações que damos. Precisamos ser claros e precisamos falar a verdade. Essa é a verdade. Impossível estabelecer regra fixa para todos. Comidas apetecíveis e sãs para uma pessoa podem ser desagradáveis e mesmo nocivas para outra. Alguns não podem usar leite, ao passo que outros tiram bom proveito dele. Há pessoas que não conseguem digerir, né, ervilhas e feijão. Para outros, elas são saudáveis. Para uns, as preparações de cereais integrais são boas, enquanto outros não as podem ingerir. Cada pessoa responde de uma maneira. Nosso organismo é diferente uns dos outros. Podemos ter regras gerais, é claro, né? Como temos que comer alimentos reguladores, construtores, energéticos, né? Podemos ter ali, ó, devemos tomar bastante água por dia, 2 a 3 litros de água por dia, tudo certo, são regras que se aplicam a todos. No entanto, né, não podemos ser específicos a ponto de dizer, você tem que comer isso ou aquilo, porque isso não vai funcionar da forma como se espera, entende? Temos que trabalhar com aquilo que as pessoas têm condição de receber, né? Muito bem. Os que residem em países novos ou em distritos pobres, onde são escassas as frutas e as nozes, não deviam ser incitados a excluir o leite e os ovos do seu regime dietético. É verdade que pessoas de físico forte, em quem as paixões são vigorosas, precisam evitar o uso de comidas estimulantes. Especialmente nas famílias de crianças, né, dadas a hábitos sensuais, os ovos não devem ser usados. É uma informação muito importante, mas você vê, alguns lugares a gente não diz para deixar o ovo. Alguns outros lugares a pessoa vai ter que deixar o ovo porque não vai fazer bem para elas. Mas são elas que vão medir isso. A gente só vai dar informação. E elas é que vão dizer se isso cabe ou não cabe na sua dieta. Agora, olha só essa orientação aqui, ó. Mas no caso de pessoas cujos os órgãos produtores do sangue são fracos, especialmente se não se pode obter outros alimentos que forneçam os elementos necessários, leite e ovo não deviam ser de todo abandonados. Então, a dieta da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ovo-lacto-vegetariana, tá? Por isso a gente tem a dieta ovo-lacto-vegetariana. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide, porque está mais informação a esse respeito. Grande cuidado, no entanto, ela diz, deve ser exercido para que o leite seja de vacas sãs, e da mesma maneira os ovos venham de aves sadias e bem alimentadas e cuidadas, e os ovos sejam preparados de maneira a serem facilmente digeridos. Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado.
Vai chegar um momento que nem isso talvez a gente deva comer. Mas, por enquanto, a gente tem condição de ainda encontrar leite em boa qualidade e também ovos em boa qualidade. Mas precisamos já estar atentos, né? Porque vão aparecendo coisas que certamente podem trazer prejuízos, né, para a vida da gente. Mas a gente não força ninguém a mudar de dieta, especialmente se ela não tem condição para isso, se ela não tem informação para isso, né? E a gente tem que procurar dar as informações e as melhores condições para que as pessoas façam, então, suas mudanças. Mas a gente não obriga ninguém a fazer nada, nunca, né? Nunca força a consciência da pessoa a fazer coisas que vão trazer prejuízo para a vida delas se não for feito da maneira correta. A reforma dietética deve ser progressiva, ela diz. À medida que as doenças aumentam nos animais, o uso de leite e ovos se tornar cada vez menos livre de perigo. Deve-se fazer um esforço para substituir com outras coisas que sejam saudáveis e baratas. O povo de toda parte deve ser ensinado a cozinhar sem leite e ovos. Isso o quanto possível, fazendo não obstante comida saudável e gostosa. Tanto quanto possível, tá entendendo? Tem certas palavras aí no meio que fazem muita diferença. A gente sabe que o comércio, né, vai forçar muita coisa, crescimento acelerado, estresse nos animais e tudo mais. A gente tem que procurar a melhor qualidade desses alimentos, certo? E procurar, com o tempo, ir aprendendo, né, a fazer o máximo de alimentos possível sem o uso de ovos e de leite. Mas eles não estão proibidos e nem tampouco são pecado você comer ovos e leite, tá? Mas é importante que você perceba que no decorrer do tempo, né, as coisas vão ficando cada vez mais complicadas e a ganância do ser humano vai prejudicar tremendamente os animais e a gente certamente vai ter que fazer uma mudança ali e tal. Mas essa mudança tem que ser feita com muito respeito, com muito cuidado, com muita tranquilidade, né, e da forma correta. O costume de comer apenas 2 vezes ao dia, e aqui é uma informação bem interessante para a gente, em geral, comer 2 vezes por dia demonstra-se benéfico à saúde. Todavia, sob certas circunstâncias, talvez algumas pessoas tenham a necessidade de uma terceira refeição. Pessoas de hábitos sedentários, né, certamente vão poder se adaptar bem a essa dieta de 2 vezes por dia. Mas pessoas que têm um trabalho mais vigoroso, um trabalho mais físico, né, e que gastam mais energia, vão precisar de um pouquinho mais e talvez seja necessário para estes uma terceira refeição, ela diz. Mas olha só o que ela fala aqui. Esta, porém, deve ser leve, muito leve, e de comida de fácil digestão. Bolachas de sal, ou pão torrado e fruta, ou bebida de cereal, eis os alimentos mais próprios para uma refeição à noite. Entende? À noite, comidas leves, muito leves, para você poder ter um bom sono e poder produzir tudo aquilo que é necessário à noite e para enfrentar o seu dia no dia seguinte. Tá? Coisas simples, mas que a gente obedecendo certamente vai ter bênçãos nelas. Aqui não está dizendo sobre a mudança da dieta e tal, mas está falando quantas vezes por dia a gente deveria comer. Se os princípios requerem de nós o rejeitar as coisas que irritam o estômago e desequilibram a saúde, devemos lembrar que um regime pobre enfraquece o sangue. Casos de doenças de muito difícil cura vêm em resultado disso. O organismo não é suficientemente nutrido, sendo a consequência dispepsia e fraqueza geral. Precisamos rejeitar aquilo que prejudica o nosso organismo, sem dúvida alguma. Mas devemos também ter cuidado para não empobrecer o nosso regime de tal forma que a gente não tenha o necessário para a manutenção da vida, porque isso vai trazer doenças e doenças muito preocupantes. É um perigo, né?
Então a gente tem que ser bem cuidadoso. Nós não somos especialistas em nutrição. Nós não somos especialistas em medicina. A gente não dá receitas, né? A gente só faz estudar com as pessoas a palavra de Deus e ajuda as pessoas a entender que elas têm que fazer as melhores escolhas para o bem da sua saúde, porque Deus quer que elas vivam bem. A orientação de Deus é que a gente abandone, sabe, o alimento cárneo, porque ele traz benefícios, mas também traz alguns prejuízos. Você deve abandonar, né, o leite e os ovos, porque eles também, no decorrer do tempo, vão ter problemas que serão bastante graves para a saúde. Mas a gente não diz para as pessoas, olha, você tem que fazer isso, ou tem que ser dessa forma, de maneira nenhuma, né? A gente só orienta e diz que cada um vai fazer no seu tempo a mudança que deve ser feita. E a gente vive a mensagem para que outros tenham condição de fazê-lo também, né? Os que seguem tal regime não são sempre a isso forçados pela pobreza, mas escolhem isso levados pela ignorância ou a negligência, ou para seguir suas próprias ideias errôneas de reforma de saúde. E acabam se prejudicando e tornando a mensagem sem efeito no coração e na vida dos outros. Considerai cuidadosamente o vosso regime, estude da causa para os efeitos. Cultive o domínio de vocês mesmos, mantendo o apetite sob domínio da razão, mas não abusem do estômago, comendo excessivamente. Mas não vos priveis da comida saudável e saborosa que a saúde exige. O adventista é conhecido por até comer bem, comer coisas boas, mas o adventista também é conhecido por comer muito, você sabe disso. É só ver uma reunião nossa aí de junta panela para você ver como é que o povo come bem, né? Bom, a gente não importa que a gente não coma o que não é bom. Se a gente come o que é bom, mas come demais, bom, também vamos estar prejudicando aquilo que é bom, né? Vamos estar trazendo prejuízo da mesma forma. Coisas como estimulantes, né? Como coisas que irritam o estômago, né? Frituras, tudo isso a gente tem condição de tirar do nosso cardápio sem prejuízo nenhum para a nossa saúde. Isso não é um problema, tá? E pode ser tirado sem problema nenhum. Agora, a dificuldade é você tirar aquilo que te faz bem, que te dá, assim, força e vigor, que é o que você tem costume de comer, é o que o seu organismo aceita bem, né? E você tirar e não colocar no lugar coisas que vão poder substituir corretamente aquilo que o seu organismo precisa para a manutenção diária, né? Não adianta comer muito de coisas que não vão satisfazer a necessidade. Você vai trazer prejuízo para o seu organismo. Olha aqui, ó. Quando os que advogam a reforma de saúde vão aos extremos, não admira que muitos que consideram essas pessoas como representantes dos princípios da saúde rejeitem inteiramente a reforma. Esses extremos fazem frequentemente mais mal dentro de pouco tempo do que se poderia desfazer em toda uma existência de vida coerente. Infelizmente, tenho vivido para ver algumas pessoas que trouxeram sobre si prejuízos enormes e sobre suas famílias também, por não atentarem, sabe, a verdade da forma correta. Eles pegam a mensagem de saúde, isolam algumas partes e acham que aquela é a verdade toda, quando existem muitas outras coisas para a gente ver, né? E muitos cuidados que a gente tem que tomar para não trazer prejuízo. Eu não estou dizendo que você não deve fazer uma reforma de saúde, você deve se cuidar, deve procurar de todas as maneiras possíveis fazer o melhor, mas para benefício da saúde. E para que você tenha certeza disso, é importante que você procure profissionais que estudaram, que tiveram ali, sabe, a orientação do Espírito de Deus para aprender dessas coisas, né?
Tem muita gente que aí é caseiro, né? Faz em casa ali, autodidatas de muitas coisas e tal, só que, na verdade, o fruto no decorrer do tempo tem se mostrado muito prejudicial e a gente, então, não vai colocar a vida da gente e a vida de outros, né, em confiança a esse tipo de coisa. A gente tem que realmente procurar a melhor orientação. Não estou dizendo que a sabedoria popular também não faz diferença, é claro que faz, é importante também, mas é bom que você confirme isso com a ciência, porque nós não somos contra a ciência, nunca fomos, tá? A menos que a ciência contrarie, evidentemente, aquilo que diz a palavra de Deus, tá? Mas a gente sempre trabalhou bem com a ciência e nós não temos nenhum motivo, tá? Da verdadeira ciência, nós não temos nenhum motivo para contrariá-la. A gente pode muito bem aproveitar o que ela tem de bom e pode muito bem, né, conciliar a mensagem de saúde com a orientação da ciência e certamente a gente vai ter coisas muito boas para aplicar na vida da gente. Os que são regidos por princípios serão firmes e decididos em colocar-se ao lado daquilo que é certo, do lado do direito. No entanto, manifestarão em todas as suas relações com os outros um espírito generoso e cristão e verdadeiro comedimento, né? Verdadeiro comedimento. Vamos ser cuidadosos, né? Vamos buscar princípios fundamentais, vamos viver por esses princípios, vamos ensinar esses princípios e vamos ajudar as pessoas a viverem esses princípios, mas sempre com muito cuidado, sempre com o Espírito de Cristo, fazendo aquilo que é correto para o bem, verdadeiramente, das pessoas.